الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده وتعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم تبلى السرائر وقال أيضا يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور وقال النبي صلى الله عليه وسلم استحيوا من الله حق الحياة. Todos os louvores são para Allah subhanahu wa ta'ala, que proporciona para as suas criaturas um ar saudável, um oxigênio saudável. Aquele Allah subhanahu wa ta'ala que é Alimul Ghaib wa Shahada, o conhecedor do oculto e do visível. Portanto, meus irmãos, hoje, inshallah, vamos falar um pouco sobre consequências dos pecados ocultos. Às vezes, nós pensamos que os pecados que nós cometemos sem a vista de ninguém, clandestinamente, somente sozinho, pensamos que esses pecados Allah subhanahu wa ta'ala perdoa. Às vezes pensamos que Allah subhanahu wa ta'ala não vai trazer no dia de Qiyamah esses pecados. Raramente arrependemos-nos perante Allah subhanahu wa ta'ala desses pecados. E quais são as consequências desses pecados? Porém, são várias consequências que são trazidas através da prática desses tipos de pecados. Olha, Allah subhanahu wa ta'ala deixou alerta no Sagrado Corão. E Rasulullah sallallahu alaihi wasallam também deixou alerta nas suas palavras, nos seus ahadiths, suas conversas com os sahabas radiallahu ta'ala anhum, e incentivou-nos para que sejamos dentre aquelas pessoas que evitam na vista das pessoas serem pessoas piedosas, pessoas que cumprem a lei de Allah, pessoas que cumprem as ordens de Allah subhanahu wa ta'ala, e na calada da noite, e quando as pessoas estão a sós, quando as pessoas estão a dormir, você fica a praticar o oposto daquilo que você mostra. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alertou quais são as consequências dessas práticas, e nós, como mu'min, crentes que seguimos passos, que trilhamos os passos de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, devemos acatar o conselho de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam e evitar aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala alertou, para se evitar. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala diz, só para mostrar que aquilo que nós estamos a fazer clandestinamente também chega na mão de Allah subhanahu wa ta'ala, chega ou fica no controle de Allah subhanahu wa ta'ala, e no dia de Qiyamah Allah subhanahu wa ta'ala vai te perguntar acerca disto, vai me perguntar acerca disso. Allah subhanahu wa ta'ala diz: Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi as-sudur. Allah subhanahu wa ta'ala
conhece o olhar traiçoeiro. Allah subhanahu wa ta'ala conhece o olhar traiçoeiro. Aquele olhar que você mostra para o seu irmão como um olhar de bondade, um olhar de misericórdia, mas no íntimo é um olhar que está a desejar o mal para seu irmão. Allah subhanahu wa ta'ala também conhece este olhar. Muitas das vezes nós cruzamos com o nosso irmão e nos dá boas novas. Oh, meu irmão, eu já comprei um carro, já consegui ter aquela empresa que nós sonhávamos em ter, já consegui ter isto, mas aquilo, já avancei na vida. E você mostra um olhar de felicidade, um olhar de parabenização, um olhar de bondade, mas no íntimo você está a desejar. Quem dera ele faça acidente e igualar comigo, não tenha carro como eu. Mas como é que Allah deu carro a ele antes de mim? Quem dera essa empresa seja uma empresa que vai falir em pouco tempo. Então Allah subhanahu wa ta'ala alerta aqui no Corão que يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورِ. Allah sabe o olhar traiçoeiro e aquilo que o coração esconde. Aquilo que nós estamos a sururar nos nossos corações, a desejar somente nos nossos corações para o mal do outro, Allah subhanahu wa ta'ala sabe. E Allah vai julgar todos nós sobre essas ações. Allah não vai deixar ninguém. Não vai dizer não. Ninguém presenciou. Você não falou para fora, só estava a desejar no íntimo. Este mal estava a desejar para o outro. Todas as vezes que você se deparava com aquele teu irmão, você desejava o mal. Parecia você lançar uma praga para ele. Portanto, meus irmãos, Allah subhanahu wa ta'ala sabe o que estamos a esconder nos nossos corações, no coração de cada um de nós. Aquilo que nós estamos a pensar, o nosso olhar, se é um olhar verdadeiramente ou se é um olhar que combina com o nosso coração, se nós estamos a olhar para mostrar bondade, estamos a sorrir para mostrar felicidade, bondade, e se o nosso coração está a contrariar, estamos a desejar o mal, estamos a ter o ódio, estamos a ter inveja, isso vai nos consumir e Allah subhanahu wa ta'ala vai julgar. Por isso mesmo Allah subhanahu wa ta'ala diz: يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ, no dia em que os segredos serão desvendados. Quando os segredos forem revelados, aquilo que nós estamos a cometer, pensando que ninguém está a nos ver, estou sozinho, posso conquistar aquela moça, estou sozinho, posso levar o bem deste irmão, ninguém há de me ver, estou sozinho, posso fazer mal a este, estou sozinho, posso fazer isto, mas aquilo. Allah vai revelar no dia de Qiyamah. E qual dia é este? Naquele dia em que todos vão precisar de ajuda de Allah. E todos, é aquele dia em que Allah subhanahu wa ta'ala diz: يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ. Naquele dia em que يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ, em que a pessoa vai fugir do seu irmão. وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ, vai fugir da sua mãe, vai fugir do seu pai, vai fugir da sua companheira, vai fugir do seu companheiro. O marido vai fugir da sua esposa, a esposa vai fugir do seu marido. Os filhos vão fugir dos seus pais, os pais vão fugir dos seus filhos. Por quê? Todas as pessoas terão medo de encargo. Cada um há de olhar para o inferno, há de olhar para o castigo severo que Allah subhanahu wa ta'ala vai mostrar e vai dizer: eu tenho que fugir, eu não quero nem um pinguinho, nem uma palavra suja, senão é de entrar naquele inferno.
senão é de entrar naquele lugar. E nesse dia Allah subhanahu wa ta'ala vai mostrar aquilo que você estava a ocultar, aquilo que você fazia somente em segredo e não queria se arrepender perante Allah. Allah subhanahu wa ta'ala vai mostrar. Olha, você está a fugir. Lembra-se desse dia. Lembra-se daquele dia que você estava sozinho, usurpou da coisa do seu irmão. Lembra-se desse dia que você pensava que estava sozinho, cometeu este pecado. Você pensava que estava sozinho somente com aquela moça, se envolveu com ela. Todo momento Allah subhanahu wa ta'ala controla. Todos os segundos que nós estamos a viver, no dia de Qiyama, vamos prestar ajuste de conta deste segundo, deste minuto e de todas as ações que nós praticamos a cada segundo. Olha, mesmo você não praticar nada, só a própria vida, Allah subhanahu wa ta'ala vai perguntar. O próprio tempo, Allah subhanahu wa ta'ala vai perguntar. A saúde, Allah subhanahu wa ta'ala vai perguntar. Por isso, meus irmãos, aquela pessoa que tem hábito de praticar más ações, de infligir as leis de Allah subhanahu wa ta'ala, quando está sozinha, não pense que Allah subhanahu wa ta'ala não vai julgar dessas ações. Não pense que Allah subhanahu wa ta'ala não vai lhe punir por causa destas ações. Allah subhanahu wa ta'ala diz: واتقوا الله واعلموا أن الله عليم بذات الصدور. Temam Allah, temai Allah subhanahu wa ta'ala e sabeis que أن الله عليم بذات الصدور. Allah subhanahu wa ta'ala é o conhecedor daquilo que o coração esconde. Por isso, meus irmãos, um crente verdadeiro é aquele que não só pratica as boas ações quando está na vista das pessoas, mas sim pratica boas ações por causa do medo de Allah. Por isso Allah subhanahu wa ta'ala começou mesmo: ittaqullah, temam Allah. No hadith Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam diz: ittaqullah haythuma kunta. Temai Allah onde quer que estejais. Um crente teme Allah subhanahu wa ta'ala a qualquer momento, qualquer lugar, qualquer circunstância. Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam diz: La alamanna aqwama min ummati ya'tuna yawma al-qiyama bihasanatin أمثال الجبال تهامت فيجعلها الله هياء منثورا. Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam diz: no dia de Qiyama virão pessoas da minha nação com muitas ações como uma montanha, mas Allah subhanahu wa ta'ala fará com que essas ações dessas pessoas tornem-se pó espalhado. Isto não vai lhe valer nada. Os sahabas perguntaram: ó mensageiro de Allah, conte-nos quem são essas pessoas, para que não sejamos dentre essas pessoas. Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam diz: são pessoas como vós, são pessoas como vocês, são os vossos irmãos. Quando estão convosco, quando estão com os outros, praticam boas ações, cumprem com as ordens de Allah, não infligem as leis de Allah, mas quando estão a sós, infligem as leis de Allah.
não cumprem com as ordens de Allah, contrariam sunnas de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. São essas pessoas. E às vezes nós, na calada da noite, o que nos toma, estou sozinho, esta é uma oportunidade de eu ganhar aquele business, um business totalmente haram. É o momento de eu adquirir isto mais aquilo, que é haram. Olha, meus irmãos, o que nós vamos responder perante Allah subhanahu wa ta'ala quando nos perguntar: naquele dia que você pensava que estava sozinho, praticou isto mais aquilo, fez isto mais aquilo, e com as pessoas em vista, por que você não praticava? Por que você mostrava para as pessoas uma postura e quando estava sozinho você tomava outra postura? O que nós vamos responder perante Allah se nos perguntar? O que nós vamos dizer a Allah subhanahu wa ta'ala? Portanto, meus irmãos, um crente verdadeiro deve trazer a omnipresença de Allah subhanahu wa ta'ala a qualquer momento, qualquer lugar, qualquer circunstância. Porque tudo aquilo que nós estamos a fazer, não importa se estamos sozinhos, se estamos em grupo, se estamos escondidos, Allah subhanahu wa ta'ala vai nos perguntar sobre isso, e se for mal, se for errado, Allah subhanahu wa ta'ala vai nos castigar, vai nos punir. Olha, esta era a qualidade dos hipócritas. Hipócritas quem são? Aquelas pessoas que planejavam matar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا. Quando se encontravam com os crentes, quando estavam com os crentes, diziam: Amanna, nós acreditamos em Allah, nós acreditamos no Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. E quando estivesse com os seus líderes, seus diabos, o que eles diziam, quando estivessem a sós com seus líderes, seus diabos, قالوا إِنَّا مَعَكُمْ, nós estamos convosco. إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ, apenas estamos a zombar os crentes, estamos a zombar os muçulmanos, estamos a zombar o profeta. Por isso, esta é a postura, esta é a qualidade dos hipócritas. Quando estão na vista das pessoas, praticam boas ações, mas quando estão a sós, praticam o contrário. Infligem leis de Allah, não cumprem com as ordens de Allah, contrariam sunnah de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Por isso, meus irmãos, cada um de nós vai analisar a sua situação. Se realmente, quando está sozinho ou quando está à vista das pessoas, qual é a sua postura? Qual é a sua posição? Se pratica boas ações, tem boas práticas, tem boa conduta, mas quando está sós, quando está sozinho, quando toma a escuridão, se faz a mesma coisa ou contraria, segue a qualidade dos hipócritas, inflige a leis de Allah. Por isso, meus irmãos, resumidamente, vou mencionar algumas consequências, algumas qualidades que são trazidas através, ou são consequências da prática de pecados clandestinamente. A prática de pecados clandestinamente faz endurecer o coração. O coração, quando endurece,
dificilmente menciona ou dificilmente recorda-se de Allah subhanahu wa ta'ala. Quando alguém comete um pecado, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diz, quando alguém comete um pecado, uma mancha negra marca o seu coração. Uma parte do seu coração fica preta. E se a pessoa não se arrepende, vai cometendo outros pecados, vai cometer outro pecado, outra mancha aparece no seu coração. E se não se arrepender, outra mancha aparece no seu coração. Até o seu coração tornar-se totalmente escuro. E assim o coração endurece. Quando quer fazer alguma coisa, não olha se aquilo vai trazer a zanga de Allah ou vai trazer a satisfação de Allah subhanahu wa ta'ala. Simplesmente a pessoa vai fazer. E outra consequência, Allah subhanahu wa ta'ala retira a bênção na vida desta pessoa. Só pode ter isto mais aquilo, mas sempre Allah subhanahu wa ta'ala há de criar, há de trazer um obstáculo grande para essa pessoa. Também Allah subhanahu wa ta'ala, a pessoa vai ter falta de khushu' no salat, falta de concentração no salat. A pessoa está a fazer salat, começa a pensar isto mais aquilo do dunya. E ainda também a exposição dos pecados no dia de Qiyamah. Allah subhanahu wa ta'ala vai expor, uma das consequências, Allah vai expor os seus pecados no dia de Qiyamah. Vai revelar. E também, só para terminar, esta pessoa gradualmente se distanciará de Allah subhanahu wa ta'ala. Poucos aos poucos, até tornar uma pessoa distante de Allah subhanahu wa ta'ala e estar totalmente envolvido nos pecados. Que Allah subhanahu wa ta'ala conceda-nos a compreensão daquilo que nós acabamos de ouvir, e se há algum dentre nós que tinha hábito de praticar pecados clandestinamente, e que faça perdão a Allah subhanahu wa ta'ala e que não volte mais a ter este hábito, e que Allah subhanahu wa ta'ala junte-nos com Rasulullah sallallahu alaihi wasallam no dia de Qiyamah.